Eu penso que, em termos de consciência, quando eu começo a tomar consciência sobre a vida, ela começa aos meus 12 anos aproximadamente. Foi quando eu comecei a ler o meu primeiro livro que tratava de reflexões sobre a vida. Antes disso, eu lia mais literatura brasileira, mais quadrinhos, coisa de Coisa de criança. criança. E aí aos 12, 13 eu comecei a ler literatura mais reflexiva sobre a vida e o universo propriamente dito. E aí ali houve uma grande mudança no cenário da minha E consciência. teve um livro específico que fez isso, né? Teve um livro específico que fez isso, exatamente. É um livro de um jornalista suíço chamado Erich von Däniken, que o título do livro Eram os Deuses Astronautas. E aí ele trazia questionamentos que me levavam a pensar sobre uma série de fatores a respeito até da estrutura religiosa de mundo, e foi ali que a minha mente começou a questionar sobre a vida na Terra, como seres humanos, a vida no universo. Naquela época, você falar em vida em outros planetas era tabu, sabe? Ninguém podia falar. Então, quem se aventurava a falar, e o Erich von Däniken foi o primeiro. Então, assim, era um grande... era corajoso, sabe? A maioria das pessoas desdenhava quem falava em vida extraterrestre. Hoje, na verdade, é quem não fala e não aceita que está fora da casinha. Tá, atrasado. Como as coisas mudam. E naquela época ainda se falava apenas em Via Láctea, não se falava em universo da forma como nós falamos hoje. Então, esse livro me chamou muita atenção por alguns fatores. Então, eu permaneci numa busca até cerca de 13 anos atrás, quando iniciou-se um novo processo na minha vida, aos pouquinhos iniciou-se um novo processo. Então ali eu nasço como um ser consciente. Antes eu nasci como um ser humano, quando, como um bebê vem ao mundo, e depois como um ser consciente. E então comecei a questionar e fazer perguntas que o sistema clássico não podia me responder. Então, comecei a questionar toda a estrutura de vida e do universo. Que até hoje não responde, né? O sistema que até hoje não responde. Mas, assim, eu cheguei a uma conclusão que me satisfez, né? Que era a pergunta, tipo, pode o universo vir do nada? Né? Então, assim, era uma resposta que hoje eu tenho dentro de um sistema que é um sistema de interpretação de universo, não é um sistema de base científica, porque a ciência é limitada, né? Mas, ao mesmo tempo, essa percepção filosófica de mundo me fez mudar o direcionamento da minha mente, porque dos 13 anos até cerca de 13 a 10 anos atrás, eu tinha uma percepção de mundo ateia, né? Totalmente ateia. Tá, tu acha que foi esse livro que, assim... Foi, esse livro que contribuiu. Porque até então... essa percepção ateia? Porque você é filho de uma família católica. Extremamente. Ia na igreja com a minha mãe toda semana. Tudo bonitinho, certinho. Toda semana. E aí esse livro ele tem um papel nessa questão do ateísmo. Ele tem, porque eu já fazia muitas perguntas para mim mesmo e não via respostas. As respostas não apareciam, né? Com 13 anos, naquela época na internet, tu não tinha quem recorrer. Não era bem assim? Não. E aí, de repente, aquele livro me fez pensar, né? Falando em vidas, enfim, de relatos até nos textos bíblicos, eventualmente de seres de outros planetas, e aí interpretações que se tem ali, né? São interpretações, ou seja, o autor não faz afirmação nenhuma, ele é um jornalista, mas ele fazia perguntas, e essas perguntas me fizeram refletir. Então, aí foi a primeira grande mudança nos meus paradigmas como ser humano. E aí, aos 17 anos, ou seja, mais uns 3, 4 anos depois, teve uma nova quebra de paradigma que entrou em choque com esse paradigma ateu, que era a minha tia, uma irmã da minha mãe, manifestou um comportamento que hoje é chamado de comportamento mediúnico, mas naquela época eu não sabia. E assim, eu presenciei o fenômeno e não havia explicação lógica para aquele fenômeno. E aí eu já tinha uma mente ateísta relativamente desenvolvida nesse sentido. E aí encontrei uma barreira, um paradoxo. Não fazia sentido. Não fazia sentido, Então, mas você tinha quantos anos quando você presencia esse fenômeno? 16 para 17. Tá. E aí, aquelas perguntas todas mexeram muito com a minha mente, porque eu não gosto de perguntas sem resposta, sabe? Se eu ver uma pergunta e eu não vejo a resposta, é um cenário que eu gosto, assim, eu fico inquieto até encontrar a resposta. Uma resposta que me satisfaça, preciso colocar nesses termos, porque às vezes você não encontra uma resposta científica, você pode encontrar uma resposta de interpretação filosófica ou de outra natureza.
Então, aí foi o que aconteceu. Mais uma pergunta na minha vida. O que está acontecendo aqui? Que fenômeno é esse que eu nunca vi? Aí eu fui, na época, buscar, depois que eu fui morar em Florianópolis, livros de visão psicológica. Ou seja, de psicologia, né? Para tentar entender o fenômeno. Mas não havia nada de perto. Nada nem que chegasse nem perto. E aí, em determinado momento, eu me deparei com livros espíritas, né? E esses livros espíritas me explicavam literalmente tudo que tinha acontecido. O que estava acontecendo com a sua tia. Com a minha tia, exato. Só que aquilo ali ainda estava... ainda não fechava com a minha visão de mundo totalmente ateísta. Aí, olha só, um ateu estudando espiritismo. Foi uma coisa paradoxal mesmo. Bom, você estava buscando respostas, né? Estava buscando respostas, mas aí que está o caso. Eu soube lidar com esse paradoxismo, sabe? Eu não me incomodei com o paradoxismo. Aí o que aconteceu? Eu me tornei uma pessoa que aceitava a vida após a morte, mas não aceitava a existência de um Deus. De um Deus. Não aceitava, porque não fazia... Enfim, não havia ninguém que explicasse de uma maneira razoável, sabe? E aí, ali também era pura fé. Pura fé a explicação. E aí não me satisfazia. Tinha que ter explicações detalhadas para me satisfazer. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Para quem convive com o Silvio sabe, né, gente? Que até hoje é assim, ele gosta de explicações detalhadas. E essa busca com relação a ateísmo, o que é Deus, a estrutura do universo. Depois a gente vai conversar um pouco também sobre a história do livro do Silvio, né? Que para mim essa é uma das melhores histórias da vida do Silvio, conhecendo como eu conheço, né? A gente já tem uma parceria aí de muitos anos junto, convive, né? Quase que diariamente. Mas tu diria, Silvio, que essa busca assim para entender Deus ou entender a fé. Entender a vida. Eu queria entender a vida. Tu acredita que essa é a tua grande busca? Foi uma das minhas grandes buscas até 2013, quando eu encontrei uma resposta que me satisfez. Que é viver é experimentar. Tive essa resposta numa meditação, né? Foi a primeira grande pergunta que eu fiz na meditação da ayahuasca. E me satisfez. O que é viver? Viver é experimentar. Não havia, na minha percepção, uma resposta mais completa do que é simples e completa. De uma pergunta que eu vinha fazendo, de um questionamento que eu fiz a minha vida inteira. Sabe? De onde veio o universo, de onde veio a vida, por que estou aqui. Essas perguntas borbulhavam na minha mente toda a minha existência. Só que foi assim um processo, uma sequência, né? Primeiro, eu queria saber sobre a estrutura do universo. Tipo assim, o universo surgiu do Big Bang, teve um momento zero, ok. Mas do ponto de vista da física, nada pode vir do nada. Nada vem do nada. Uma maçã não vem do nada, um grão de areia não vem do nada. Como o tempo, espaço, matéria e leis da natureza, altamente organizadas, organizando toda a estrutura da onde foi que isso saiu? Poderia vir do nada. Então, assim, isso aí me chamava muita atenção, até que alguns cientistas começaram a se perguntar, cara, onde estão escritas as leis da natureza, né? Foi isso aí que desencadeou no desenvolvimento do livro, sabe? Porque, na verdade, foi uma pesquisa para mim o livro. Sim. Eu queria saber aquelas respostas. Eu escrevi aquele livro para mim. Só que no início eu queria escrever para demonstrar que Deus não existia. Exato. E me ferrei, porque eu não encontrei essa resposta, mesmo com os maiores pensadores de todos os tempos que são racionais, porque a pergunta básica é, de onde veio o universo? Como o universo pode ter vindo do nada? Aí tem alguns grandes pensadores, que são grandes pensadores, são ateus, mas eles fogem dessa pergunta. Eu fui ler em cada um deles como que eles encaram essa pergunta, porque foi feita essa pergunta para eles. Sim. Né? Como o universo pode ter vindo do nada, ou coisas do gênero. Até porque se chega num ponto de acreditar que o universo veio do nada, você está dando poder ao nada. E é um salto de fé tão grande que eles não se dão conta. Qual é a diferença entre você acreditar que o universo veio do nada, que o nada tem poder para criar universos altamente organizado, ou foi criado por uma inteligência? Ou aceitar que há uma inteligência de algum tipo, de alguma natureza, que eu particularmente gosto de chamar de fonte criadora. Então, isso daí foi uma revolução na minha vida. Então, assim, em 2010 eu percebi que estava com depressão, né, quando... eu estava de férias e deveria estar muito feliz e não estava, né? Aí houve aquele contraste grande, eu tinha que estar feliz e não estava. Então, em 2010, quando eu percebi que estava com depressão,
E aí, onde minha vida mudou assim radicalmente, porque ficou claro que nada mais estava fazendo sentido. E naquele momento eu tinha uma percepção de mundo ateísta, né? E aí, cara, o ateísmo não te ajuda em nada nesse sentido. Ele não te ajuda a explicar o sentido da vida, ele não te ajuda a explicar nada em relação à subjetividade da vida. Não havia suporte para isso.